Vamos então fechar os olhos, relaxar, nos concentrar, ouvir essa música. Vamos pedir a Deus para que nós possamos estar de mente aberta, de coração aberto, para recebermos mais esse aprendizado de hoje. Agradecer ao Pai por mais esse dia, essa oportunidade de estarmos aqui, nesse mundo, podendo nos melhorar. Essa oportunidade de estarmos aqui na CEIU também, que é um instrumento de melhora, de instrução. Agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham, sempre estando conosco, nos aconselhando, nos amparando, amenizando nossas mazelas do dia a dia. Que possamos nos vigiar, orar e colocar em prática no nosso dia a dia todo esse aprendizado e a nossa evolução para com os outros. Que a palestra de hoje seja esclarecedora, que Roberto seja bem intuído a nos passar o que nós realmente precisamos ouvir, que a leitura do Santo seja tranquila e que nós possamos absorver todas essas informações para o nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez, que assim seja. A leitura de hoje é do livro Ensinamentos de Outra Dimensão, da casa. O excesso de tudo. O excesso de tudo está em descansar demasiadamente, rir demasiadamente, ter férias demasiadamente. Para tanto, quando se está encarnado, se procura as companhias, o casal, esposa ou marido, filho ou amigo, para desfrutar perniciosamente de algumas atividades de lazer em excesso, de trabalho sem moral, ou de ficar achando que tudo o que pode acontecer é o excesso que você pensa sobre você e sobre os outros. A invisibilidade magnética, para não ser roubada, perseguida, achada, procurada ou mesmo combalida, está também no excesso de vontade de se transformar, melhorar e evoluir. Pois o excesso de tudo é o que nos faz cair, o que nos faz, quando encarnados, se deprimir, reclamar, se revoltar e até mesmo se destruir. Diante da atmosfera transformadora desse planeta, ainda tão inferior, temos nós, desencarnados e encarnados, a oportunidade de nos manter nesse colóquio atmosférico de uma troca de energias, pensamentos e ensinamentos. Sendo assim, nos cabe a todos que estão aí e aqui, darmos as mãos deixando o passado de lado, não buscando algo que foi mal resolvido ou já foi resolvido, e queremos ter o excesso de tudo. Exceder os próprios limites do bom senso e principalmente do amor que tanto se fala, que nos une, mas que também nos desune pela vontade pouca de ceder a perdoar verdadeiramente, não buscando no excesso de tudo fingir que esqueceu, quando o lixo que todas as cidades terrenas querem que desapareça, que não vê. Quem quer ver seu próprio lixo dentro de casa? Mas o excesso de tudo está em carregar o lixo mental, lixo do atraso, da reclamatória, de buscar o excesso de dormir, o excesso de praticar todos os pequenos atos do dia, de verificar os aparelhos eletrônicos, de estar contido permanentemente numa monoideia, ou o excesso da fuga de se divertir para esquecer aquilo que não foi resolvido dentro de si. O excesso de tudo se transforma no excesso de nada, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e de diversão se transforma em irresponsabilidade. Os que fogem do trabalho digno e da força de buscar o seu melhoramento sentem-se vazios, machucados, aí se torna, no dizer dessa língua portuguesa, implicante, ranzinza diante de pequenas coisas, seja do vizinho ou de um trabalhador da seara espiritualista, ou mesmo querendo colocar no excesso de tudo seu ponto de vista.
Sua opinião ainda não bem trabalhada ou compreendida, mas dita pelo momento de excesso do orgulho, que é o grande e maior objeto de queda dos terráqueos de uma maneira geral. O egoísmo tem sido combatido na Terra desde os tempos em que trabalhei buscando transformar a psicologia humanitária, onde o sentimento humano de amor se convertesse nas técnicas psicológicas, buscando onde todos pudessem ampliar os horizontes e ajudar as pessoas que buscassem. Vive-se hoje o excesso de tudo. Que o excesso de tudo seja o amor e a evolução de exceder em se reconstruir, amando, sabendo evoluir. Irmão Roger, psicofonia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião geral da CEIU, Recanto do Saber, 11 de janeiro de 2015. Boa tarde a todos aqui presentes, pessoal da internet, os internautas também, o nosso boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bom, coube hoje a nós colocar as nossas impressões sobre esse texto psicofonado pelo Roger, né? Falando sobre o excesso de tudo. Lendo esse texto, para a gente estar aqui hoje, me ocorreram várias impressões e eu fiquei pensando, o que leva a todos nós buscarmos se exceder em alguma coisa, né? Se aprofundar, se jogar de cabeça, né? E nas entrelinhas desse texto, o Roger nos coloca a questão do vazio interior. Então, muitas vezes, quando a gente tem aquela sensação, aquele sentimento de vazio, de que nos falta alguma coisa, nós às vezes utilizamos algumas ações nossas, alguns desejos nossos como muleta e fazemos com que haja o excesso daquilo que queremos em nossas vidas para justamente preencher aquele vazio. Então, é assim que acontece muitas vezes, aquela pessoa que está indecisa, não sabe o que fazer da vida, prefere a preguiça, ficar dormindo, né? A querer sempre estar de férias, né? Não querer aquelas obrigações, ficar adiando resoluções que têm que ser tomadas, porque eu tenho medo, então eu prefiro ficar dormindo, ficar na minha preguiça. Alguns preferem, através dos entorpecentes, do álcool, né, se livrar daquela sensação de vazio, né, porque na hora que a gente bebe ou ingere algum alucinógeno ou drogas, a gente acaba saindo um pouco da realidade e deixa de se conectar aos nossos problemas, às vezes até ao nosso próprio mundo interior. Então isso nos ajuda. Alguns outros preferem através do trabalho. Não, vou trabalhar das 5 da manhã às 5 da tarde, ainda chego em casa, tomo um banho, continuo trabalhando, durmo 3 horas. Então assim, eu não gero tempo para reflexões e nem ficar pensando nesse vazio que às vezes me atormenta. Outros preferem através da religião, né? Eu vou na igreja, eu vou no centro. Então assim, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, e muitas vezes nos tornamos fanáticos. Porque acho que aquilo é a minha salvação e é aquilo que me preenche. Só que nesses excessos que a gente faz, há muito desequilíbrio. Por mais que às vezes a gente acha que está sendo bom para nós. E muitas vezes a gente nem se percebe de que está cometendo esse excesso. De que está trazendo esse excesso para a nossa vida para justamente preencher aquilo que nos falta. Porque se o álcool,
se a vinda a uma igreja, a um centro espírita, se o excesso de trabalho, se as férias conseguissem tirar o vazio que existe dentro de nós, por que a gente continua sentindo ele? Porque, na verdade, não está nesses excessos a oportunidade da gente preencher esse vazio em nossas vidas. Muitos de nós teimam com isso. Acabamos até morrendo por conta disso. Principalmente quem vai atrás do álcool e das drogas para preencher esse vazio existencial. Às vezes acaba desencarnando. A gente não percebe que esses excessos acabam preenchendo de uma maneira efêmera, rápida, né? Então eu estou bem doidão agora, então, passou. Mas pode crer que toda pessoa que se entorpece e foge da realidade, após terminar o efeito da droga ou do álcool, vai vir aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de fraqueza, aquele sentimento de incompetência, enfim, uma série de sentimentos negativos. Por quê? Porque passou o efeito, passou aquele preenchimento momentâneo e o vazio voltou. Aquele que se dedica no trabalho e vai ter uma hora que a fadiga, como o Roger falou, vai lhe tomar o corpo e aí? Eu vou ter que tirar umas férias, vou ter que tirar uma licença, vou adoecer o corpo, vou ter que ficar em casa, obrigado. E aí, nessa hora que eu não vou conseguir trabalhar, eu vou fazer o quê? Então, esse vazio, muitas vezes que a gente busca preencher com esses excessos, eu dei alguns exemplos, mas devem ter outros, cada um aqui deve ter o seu excesso. Eu quero pescar, eu tenho que pescar, minha vida é ir para um rio, num barranco, uma varinha, um anzol e ficar lá balançando a vara. E é só aquele momento que me preenche o meu vazio existencial. Só que assim, toda vez você tem que esperar esse momento para você se sentir preenchido, só no momento da pesca, eu acho que não é o que todo mundo quer. Então, o que tem por trás desse vazio é que a gente tem obrigação de tentar buscar achar, entender. E muitas vezes, esse vazio é, na verdade, uma distância entre o meu dever, que seria assim, o que eu devo fazer, mas não o que eu devo fazer com obrigações legais, familiares, com convenções sociais, não, o que eu devo fazer em termos evolutivos. Então é a minha obrigação moral que eu tenho para comigo e com quem me cerca nessa jornada, o que eu tenho que fazer, o que está na minha consciência, o que está no meu compromisso de espírito imortal, eterno. Esse dever é que a gente está falando. Então, é a distância entre o que a gente deve moralmente, como obrigação divina, em relação ao nosso querer. E podemos colocar atual. Então, essa distância aqui é a representação do nosso vazio interior. Esse é o conflito que muitos de nós sentimos. São aqueles momentos que, para alguns, é o choro que vem sem a gente, aquela tristeza que aparece sem um motivo aparente. Ou às vezes até aquela irritação, aquela implicância, aquela intolerância consigo, com os outros, que surge repentinamente e se instala na nossa vida. São momentos que às vezes a nossa própria consciência nos cobra. Cara, você prometeu, você disse que ia fazer, você falou, e você não está fazendo.
Então, assim, não é uma questão obsessiva, nem espiritual, que vem e fala o seu mentor ou o seu obsessor, você tem que fazer, meu filho, faça, esse é o seu caminho. Não! O vazio interior é um conflito existencial íntimo, nosso. Pode ser afetado externamente? Pode. Porque a partir do momento que eu me deprimo e entro nesse turbilhão, nesse redemoinho, às vezes, é ocasionado por essa distância, eu posso ficar perturbado e posso me deixar perturbar mais ainda por espíritos que sejam meus inimigos de outras vidas, sejam espíritos que só têm o prazer de me ver mal, simplesmente. Enfim, pode acontecer. Mas, basicamente, ele se inicia por um conflito íntimo. É aquele momento que muitos de nós passam, às vezes, com 30, com 35, 40, 50, 60 anos de idade e de encarnação, e que a gente sente, pega e fala, o que eu fiz, o que eu tinha que fazer, e muitos de nós a gente não entende. E muitos de nós, às vezes, não busca querer entender. Muitos de nós preferem o remedinho, a fluoxetina, o que faz, dá um, tô bem agora. Prefiro o álcool, prefiro a pesca, prefiro a TV. Se a gente parar para pensar, hoje a televisão é um dos maiores hipnotizadores, adormecedores de consciência que existe na nossa vida. Eu mesmo, confesso a vocês, eu tenho que lutar para não parar na TV e ficar lá assim, ó. Às vezes meu pai está lá em casa, lá vendo TV, você mudou de novo? Mudei. Fica procurando, tem até calo no dedão de tanto mudar o canal do controle. Por quê? Porque aquilo, de certa forma, é uma fuga minha e de outros tantos, que a gente não quer parar e ficar pensando na vida, não quer estudar a nossa própria vida, não quer estudar nós mesmos, quer se distanciar daquilo. É o meu momento de folga, então eu fico lá. As pessoas falam com você, você não interage, não, agora eu estou aqui. Aí a gente também tem mania de pôr a culpa na TV. A TV é um demônio. Demônio somos nós. Nós é que somos. Você é que liga a TV não liga sozinha. Apesar que existem tecnologias, hoje você entra em casa, liga tudo, tá? Mas se a gente quiser, a gente vai lá e desliga. E para de ver. Então, assim, às vezes a gente também tem os nossos vazios interiores, tem os nossos conflitos, tem aquela sensação de desconexão com a realidade, com Deus, com os outros, com a vida. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu fiz tudo certo? Será que eu estou fazendo certo? E a gente até, muitos de nós, acontece isso, como eu falei, com uma idade já mais avançada, alguns têm netos, têm bisnetos, e aí fala, meu Deus, sou tão experiente, tenho tanta vivência, como é que eu posso estar tendo um conflito existencial? Porque talvez o que você tinha que fazer, você não estava fazendo. O seu dever evolutivo para consigo, a sua missão íntima, como espírito imortal, espírito eterno, não estava sendo concluída. Ou não está sendo concluída. Não está bem direcionada, não está no caminho. E aí muitos de nós alguns que nunca beberam vão beber, outros que nunca foram de festar, não, a vida tem que ter prazer, vamos lá, vou fazer festa agora, tenho que ir no baile, fazer na Oktober, não. E descamba, para justamente preencher o vazio que existe dentro de nós. E nesse momento que a gente busca nesses excessos, são os maiores momentos de inconsciência. A inconsciência que gera o excesso, as buscas materiais que a gente tem, ou no apoio de outras pessoas, ao que a gente deseja, ao que a gente quer, as facilidades que a gente quer,
demonstra muita inconsciência de nossa parte. E quanto mais inconsciente a gente é perante a vida, mais essa distância vai aumentar e mais o conflito vai acontecer. É por isso que quando a gente começa a cometer os excessos, chega um determinado tempo, uns mais, outros menos, tá? Isso é relativo, gente. Pode ser uma pessoa assim que fala, não, para eu me livrar desse vazio, eu vou começar a me exceder no álcool, nas festas, nas baladas. Pode ser que a pessoa passe essa existência inteira nisso e nem se perceba que ela está num caminho equivocado. E que não está adiantando nada para ela, e ela está se implicando e criando mais dívida evolutiva do que antes. E não vai se perceber nessa existência, por causa do seu nível de inconsciência. Ela está praticamente dormindo na vida. É quase que um morto-vivo. Não está achando que está, não, agora eu estou bem. Estou bem porque eu estou na balada, estou me divertindo, me separei, agora eu estou... Mas lá dentro ainda tem isso aqui. Só que eu estou tão adormecido, tão inconsciente, que eu vou levando. Outros têm um período, que às vezes é um dia, uma semana, um mês, um ano, mas daí uma hora cai a ficha e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu dei o exemplo das festas, mas podem ser qualquer outro tipo de excesso, gente, para preencher esse vazio. Então, quanto maior o nosso nível de inconsciência, maior vai ser esse vazio que a gente vai sentir e muitas vezes vai nos prejudicar nesse caminho evolutivo. O que vai fazer com que a gente tenha um alinhamento entre o que a gente deve fazer, o que a gente quer, é justamente ser mais consciente. É essa consciência perante a vida que a gente precisa buscar, para justamente preencher o vazio interior. Porque muitas vezes ele vai existir, e a gente não pode se sentir culpado de existir esse vazio interior. E também não pode se culpar se a gente está cometendo alguns excessos. Faz parte da evolução, cada um tem seu estágio. A gente sabe o que tem que ser feito para nos melhorarmos. Mas cada um tem as suas limitações, cada um vai ter o seu momento. O importante é a gente não ficar dormindo no ponto. Não ficar patinando no nosso caminho evolutivo. Porque vai chegar uma hora que a própria vida vai nos concitar, vai nos cobrar para a gente falar, Roberto, você tem que ir para frente. Desse jeito que você está levando a sua vida, não vai funcionar. E aí vão haver as perdas, vai vir perda de filho, de marido, de esposa, de emprego, sei lá. Só coisa ruim vai começar a acontecer. Ai, Roberto, você está sendo muito drástico, né? Roberto. Desse jeito até a gente abandona o espiritismo. Oi. Só um recadinho das placas aqui. Só um aviso, gente, tem alguns carros estacionados na lanchonete aqui do lado, e a lanchonete vai abrir e pediu para retirar. É um Fox branco, MJI 6194, uma Ranger, MMI 8118, um Peugeot prata, MIS 2950, Peugeot vermelho, FUT 3090. Obrigada. Pô, eu estava me preparando para continuar depois dela, agora eu me perdi já. Mas enfim. Então, o que eu estava falando mesmo? As perdas, né? Então, a vida às vezes vai trazer coisas para a gente. Muita gente pode pensar, isso é sinistro demais. Mas como é que eu faço para tirar alguém do caminho que ela está tomando equivocado? Se não através de dor e às vezes sofrimento. Por que isso?
Ah, Deus é muito sacana. Deus é muito, meu Deus. Esse Deus que você está falando não tem nada de Deus. Não é que Deus quer, são leis que regem as nossas vidas. Se você não está aproveitando a sua oportunidade evolutiva de estar encarnado aqui, eles vão fazer, as leis vão reger as coisas de forma a te voltar para o caminho. E muitas vezes vai ser através da dor e do sofrimento. Por quê? Porque ninguém quer permanecer na dor e nem no sofrimento. Não é verdade? Ou tem alguém que é tão masoquista assim que quer ficar? Não é? Então as dores, as perdas, as situações complicadas, indesejáveis, perturbadoras vão surgir para falar, para e pensa. Então são oportunidades que a gente tem. Só que a gente tem uma mania maniqueísta, que é o quê? De ver tudo entre bem e mal, bem e mal. Isso é mal, isso é ruim, isso é... Se a gente começar a pensar que é tudo questão de tempo e estágio evolutivo e nível de consciência, a gente vai ver que a gente começa a adquirir uma maturidade de encarar as coisas de outra maneira. Que aquele mal que está acontecendo, na verdade, são chamados. Tem gente que só pelo fato de sentir um vazio interior, de falar, eu não sei, eu estou com 50 anos e eu não sei, será que minha vida, será que eu fiz certo? Será que, ai, como é que eu... Aí o orgulho às vezes é tanto que ela não se permite a ter esse vazio interior. Aí eu prefiro me auto-enganar, fingir que nada está acontecendo. Só que esse vazio, na hora que a gente finge que não está nada acontecendo, eu permito que a minha vida siga aquele rumo que eu estava direcionado. E esse vazio, às vezes, vai aumentando. E aí vai piorando. Vai chegar uma hora que vai falar, não, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que parar e pensar. E às vezes, para alguns de nós, é tão difícil, gente. Mas às vezes é tão fácil. Porque às vezes a solução dos nossos problemas está, às vezes, numa pequena atitude. Às vezes é dar atenção um pouco mais para a família. Às vezes é se esforçar um pouco mais no trabalho. Às vezes é ser menos preguiçoso, às vezes é ser menos baladeiro, às vezes é ser mais caridoso, menos egoísta. Não tem uma regra geral, gente. Cada um aqui meio que sabe aonde tem que melhorar. Cada um sabe aonde aperta o sapato, cada um sabe, né? Uns apertam mais aqui, outro é no calcanhar, né? Ai, meu joanete. Sei lá, cada um sabe. Cada um sabe a sogra que tem. Brincadeira no melhor sentido, tá? Ou o sogro, ou o genro. Porque às vezes é nesses conflitos familiares, o cunhado, a cunhada, o irmão, o pai, a mãe, eu não me dou bem. Às vezes nós espíritas preferimos culpar a reencarnação, né? Ah, deve ser inimigo de outra vida. E aí eu crio um conforto. Eu mantenho mais esse vazio, porque o meu dever é me reconciliar com o meu irmão, com a minha mãe, com a minha cunhada, com o meu cunhado, com o meu padrasto, com o meu vizinho. Esse é o meu dever. Mas eu não quero, porque o meu orgulho não deixa, porque eu tenho aquela coisa espiritual, seja recente, seja passada, mas tem aquela... E eu não quero ceder. Mas aí, uma hora vai acontecer de você passar por um período difícil e essa pessoa vai ter que te ajudar, mas daí ela também não vai querer, aí você vai ficar com mais raiva, ou ela vai te ajudar e você vai ficar muito com orgulho doído assim, que fala, pô, estou recebendo a ajuda justo da pessoa que eu mais odeio. Deus não é justo. Não adianta de nada, né? Então a vida às vezes vai elaborar e criar situações para a gente começar a buscar o que a gente deve. E não vai adiantar reclamar, que nem está ali na leitura, a reclamatória, o excesso. Isso aí
é tudo atraso, é tudo o que o nosso eu, o nosso orgulho quer hoje, que as coisas aconteçam como a gente acha que tem que acontecer. Isso é uma fragilidade nossa, é uma fraqueza nossa, que não adianta de nada. Alguns sabem mais isso, outros sabem menos, outros nem desconfiam disso. Preferem ficar batendo o pé e não aceitando a vida e as pessoas como são. É muito difícil para alguns de nós aceitar que a gente não controla o que os outros pensam, o que os outros sentem, o que as situações que nos aparecem, a gente não tem controle. A única coisa que a gente pode controlar somos nós mesmos. Como eu vou encarar isso? E essa consciência que vai nos ajudar. Porque quando a gente começa a adquirir uma consciência perante a vida, a gente começa a se perceber mais, a reconhecer a gente mais, a lembrar mais da gente. Isso não quer dizer ser individualista, egoísta, não. É a gente começar a perceber que somos um indivíduo e que temos fraquezas, temos fortalezas, temos defeitos, temos virtudes, umas em construção, outras já construídas, instaladas em nós. Alguns defeitos que estamos contendo, porque sabemos que é prejudicial a nós, outros que a gente já debelou, outros que ainda precisamos eliminar da nossa vida. Porque é só sendo consciente é que a gente começa a perceber a gente como instrumento de alguma coisa. Muitos de nós ficam às vezes procurando, qual que é a minha missão, né? Qual que é a minha missão? Às vezes a missão nossa é encontrar a nossa missão. Se a gente não sabe qual que é. Existem missões que são gerais. A gente tem que, buscar dar o melhor da gente no que a gente está fazendo. Esse é um ponto que nos torna mais conscientes. Parem para pensar comigo. Quando eu resolvo, em todos os momentos da minha vida, seja no relacionamento familiar, social, no trabalho, no centro espírita, na rua, no ônibus, quando eu resolvo para a minha vida sempre dar o melhor de mim a todo instante, quando eu tomo essa decisão e resolvo aplicá-la ela na minha vida, eu começo a ter um nível de consciência muito maior. Por quê? Porque, pelo simples fato que eu começo a exigir mais de mim mesmo. E quando eu começo a exigir mais de mim mesmo, eu começo a tomar uma consciência do meu ser muito maior. Porque eu vou saber aonde estão os meus limites, aonde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Se eu começo a adotar essa prática em todos os instantes da minha vida, aos poucos eu vou me tornando mais consciente e mais independente e mais fortalecido, porque eu vou me conhecendo. Porque eu estou começando a prestar mais atenção no que eu estou fazendo. Eu vou vir dar uma palestra aqui, eu vou dar mais ou menos. Pessoal, falar 40 minutos. Aí eles vão gostar, vou levar umas 2, 3 frases de impacto, um final bem legal, eles batem palma no final, eu saio contente, eles acham legal também. Isso é o dar o melhor de mim para vocês? Eu particularmente acho que não. Porque toda vez que eu venho dar uma palestra aqui, eu penso muito na minha vida. Dar uma palestra aqui, eu não estou só ajudando vocês, eu acho que eu ajudo muito mais a mim mesmo do que a vocês. Sério mesmo. Porque na hora que eu estou estudando, eu vou pensando, eu vou refletindo, eu quero trazer para vocês alguma coisa de vivência, de exemplos, de mim mesmo,
E eu, como é que eu estou? Se eu estou tão consciente assim, se eu estou tão inconsciente? Porque eu também sinto esse vazio interior. Tem dias que é maior, tem dias que é menor. Mas estudando para isso aqui e colocando as minhas impressões, eu estou me ajudando e ainda ajudo vocês. Então, se eu vou ajudar um vizinho a pintar a casa dele, ele está pintando 2 paredes lá por hora lá e eu fazendo meia. Daqui a pouco ele termina. Pelo menos, né, a minha imagem vai ficar legal. Vou falar que ajudei. A gente tem que dar o melhor. Mas daí a gente põe em balança, né? Eu vou ajudar o vizinho a pintar a casa dele, eu começo a pintar 3 paredes por hora, ele só está na primeira lá. Pô, eu estou pintando a casa para ele. Tudo bem, se você está vendo que ele está te enganando, isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Às vezes ele não pode ter tanta prática igual você também. Ah, mas daí eu vou abaixar o meu ritmo para ele fazer um pouco igual a mim também. Então a gente faz isso no nosso trabalho. A gente quer dar o melhor de nós na medida, na condição. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, e a gente falando sobre a questão do amor incondicional e tal. A gente fala em amor condicional, o amor já é intrinsecamente incondicional. Não existe amor condicional. Se tem condição, não é amor. Já é interesse pessoal. Ó, eu vou te dar ajuda até o momento que você trabalhar igual a mim, tá? Se eu vejo que você está um pouco abaixo, eu também vou abaixar, né? Daí eu paro de ajudar. A gente ajuda com interesse, com condição. Então, quando a gente está dando o melhor de nós em tudo que a gente faz, nós estamos criando e regando aquela sementinha de amor, o fogo sagrado que Deus colocou nos nossos corações, para ensejar o amor dentro de nós. Então, fazer o melhor possível, que a gente, em todos os instantes da nossa vida, a gente começa a regar esse amor que existe dentro de nós. Porque eu vou começar a exigir mais de mim também. Então, assim, eu vou dar atenção para alguém, eu vou dar atenção, mas eu fico pensando na hora, daqui a pouco vai começar a regra do jogo. Meu Deus, aí. Tá, mas... Será que esse é o melhor que a gente pode fazer? Será que quando a gente vai ajudar alguém e fica pensando no horário do programa de TV que vai começar, eu estou diminuindo esse vazio que existe dentro de mim? Fiz uma pergunta. Vocês são não. Fala não! Isso, não. A gente não está. A gente está pensando em nós, mas estou aqui porque Jesus disse que é importante a caridade. O Roberto falou lá que... Né, estou minimizando? Não, mas faz parte. É importante ter essa consciência. É importante. Porque quando a gente faz as coisas no automatismo, não, eu vou fazer porque eu li no Livro dos Espíritos, que eu ouvi na palestra, que é a caridade é a salvação, então eu vou lá, vou ajudar a velhinha, a minha mãe, vou lá assistir ela. Mas se eu estou lá, dando ajuda e pensando no meu outro programa, preocupado em perder a hora para assistir um programa de TV, eu não estou adiantando a minha vida, eu estou me enganando. E dependendo do meu nível de inconsciência, quando eu desencarnar no mundo espiritual, o nosso mentor, quem está nos assistindo lá, a gente vai falar, não, mas eu ia todo dia lá ver minha mãezinha, ajudar ela, falava 15 minutos e 32 segundos com ela. Eu fiz a minha parte de filho.
Mas, gente, a questão não é essa. A questão não é subir morro, não é entrar na favela lá, na comunidade, para dar comida para os outros. A questão é a intenção que tem por trás disso. É isso que as leis divinas nos cobram. Não tem espaço para cambalacho, para enganação. Só tem aqui, no mundo terreno tem, mas lá, na dimensão espiritual, onde tudo se vê como é na realidade, não tem espaço para isso. Então, estar consciente não quer dizer ser a melhor pessoa do mundo. É a gente começar, é que nem na questão 632 do Livro dos Espíritos, que eles perguntam, a gente não pode se enganar entre discernir o bem e o mal? Se a gente fizer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, a gente nunca vai se enganar. Então não tem como, às vezes, a gente se tornar uma pessoa consciente e de uma hora para outra já melhorar. Não, não é isso. Se tornar consciente é a gente aceitar que eu ainda tenho problemas, tenho dificuldades, tenho defeitos, ainda tenho orgulho, ainda tenho preguiça, ainda tenho... E vou tentar ir adiante. Isso é que é importante, gente. Ninguém dá saltos quânticos em evolução de um dia, de um ano para outro. A gente tem que se perdoar, a gente tem que ter esse amor para com a gente, para não. O problema é que a gente fica nesses desvios entre o que a gente quer e o que a gente deve fazer. Então hoje eu estou bem, hoje eu vou fazer o que eu devo. Ah, mas a vida me pregou uma peça, agora eu também não vou. Também não vou mais no centro. Também não vou rezar mais. Para que rezar? Isso, pessoal, é uma das piores coisas que a gente faz. Na hora que a gente tem a nossa fé abalada, por alguma situação, alguma traição, alguma situação que é indesejável para nós, e a gente pega e já toca o fogo na casa, né, na vida, e bota tudo a perder, fala para as pessoas, você não me serve mais, fala para Deus que também ele não serve, e começa a ver só injustiça, só coisa ruim, achando que com isso, se a gente parar para pensar, vai melhorar alguma coisa? Nesse caminho evolutivo, não vai adiantar só a gente ter essa consciência. Por quê? Porque a gente tem muito a ser provado ainda, a gente vai ter muito o que fazer por merecer, a gente tem que ter essa fé. É isso que vai fazer com que a gente siga adiante, sempre, sempre. Se eu não passei a primeira vez no vestibular, eu vou tentar a segunda. Se eu não passei na segunda, eu vou tentar a terceira. Se eu não passei na terceira, eu vou tentar a quarta. Eu digo isso porque eu tive uma amiga no cursinho, ela dava aula para nós no cursinho. Ela estava já no 5º ano tentando medicina. 5 anos de cursinho. Só que assim, ela chegava na hora da prova, ela ficava muito nervosa. Ela era quase que, ela dava aula praticamente no cursinho. Só que chegava na prova, ficava nervosa, dava branco, não ia para frente. Mas uma coisa eu falei para ela, cara, um negócio que eu te admiro é isso. Eu talvez teria desistido já. Mas ela ficou 5 anos fazendo cursinho e passou em medicina. No ano que eu passei, ela já estava lá há 4 anos, né? No 5º ano ela passou. E persistiu. Isso aí é fé. É acreditar em si mesmo, mas também é acreditar que uma hora eu vou conseguir. Só que muitos de nós, no primeiro entravezinho, assim, a gente já desaba e fala,
Chega. Eu sei que é fácil falar, cada um aqui que está nos assistindo também tem o seu problema. Ah, Roberto, mas você nunca perdeu um filho. Nem sei realmente como é, pelo menos essa existência ainda não. Posso passar por isso? Talvez. Desejo passar? Nunca. Será que eu vou ser forte? Não sei também. Pretendo ser. Mas só que vai adiantar a gente ficar deprimido? Achar que a vida não vale nada? Achar que foi uma sacanagem comigo? Pensem comigo. Adianta alguma coisa? Adianta quando a gente perde a chave do carro, sentar na cadeira e ficar chorando? Eu fiz uma pergunta. Então, gente, a gente sabe disso. Para encontrar a chave, eu tenho que levantar a bunda da cadeira, com o perdão da palavra, e ir buscar e achar. Não adianta ficar desesperado. Cadê? 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 Não. Nessas horas a gente reza para São Longuinho, né? Dá 3 pulinhos até, né? Mas a gente não pede para São Longuinho achar a nossa paciência, né? A gente esquece, né? Então é assim com a vida. Para a gente encontrar algumas chaves de algumas portas existenciais que nos levam à evolução, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma. E só a fé na evolução, na crença de que tudo acontece na minha vida é para o meu bem, seja merecido ou não, seja prova ou não. Eu não vou ficar questionando, muitos de nós, principalmente espíritas, ficar pensando, ai, o que eu devo ter feito em outra vida? Não pensa nisso, criatura. Não adianta de nada. Se resolvesse eu saber o que eu fiz na outra vida, eu nascia sabendo. Se Deus achasse que valeria a pena eu saber o que eu fiz em outra vida, em relação à minha filha, ao meu pai, à minha mãe, aos funcionários que trabalham comigo, aos meus colegas, eu viria sabendo. Na verdade, nós não viemos por uma proteção, para a gente não olhar aquele que nos matou, que nos traiu, que nos fez mal, de outra forma. Seria muito ruim eu olhar para o meu filho, aquele ao qual eu tenho a condição de missão de pai, de mãe, olhar, pô, você matou eu? Como é que eu vou te amar? Não. Essa é a magia, é o encantamento da reencarnação, que a gente não se permite às vezes a curtir, a falar, não, vamos embora, isso é passado. A gente morreu naquela outra vida, foi aquele outro corpo que morreu, foi aquele outro corpo que foi traído, foi aquele outro corpo que perdeu tudo. Hoje estamos aqui. Se a gente começa a pensar assim, a gente se permite a ser mais consciente. Mas é só essa fé que vai ajudar a gente a ser mais consciente. Fé na vida futura. A fé, na verdade, é uma certeza, é uma convicção antecipada. Então, a partir do momento que eu desejo fazer o melhor possível em todos os instantes da minha vida, eu me torno mais consciente. E eu sendo mais consciente, é muito mais fácil eu amar os outros, amar a mim mesmo, amar as leis divinas. As leis divinas. Mas o que vai sustentar tudo isso é a fé. Não tem outro caminho. Numa outra palestra anterior que eu falei sobre as 3 forças, que sempre a gente vai ter, eu tenho uma vontade de melhora, eu vou sempre ter uma força contrária àquilo, e eu sempre vou ter que achar uma terceira força na minha vida para desequilibrar isso. Na verdade, para eu fazer com que a melhora aconteça. Eu vou acrescentar a essa palestra que eu dei da vez anterior, que se eu tenho uma força
que vai equilibrar a minha vida? Então, eu acho que eu tinha dado um exemplo assim. Eu quero emagrecer. Só que eu sou guloso. O que eu vou... Eu preciso ter uma força. Porque se eu só quero emagrecer, eu posso emagrecer, mas às vezes essa gula vai aparecer na minha vida, então eu vou emagrecer, vou engordar, vou emagrecer, vou engordar. Eu preciso estabilizar isso, eu preciso que esse emagrecimento, seja por motivo de saúde, estético, enfim, o que for, eu preciso ter essa força aqui, que é uma vontade de aliar exercícios e falar, é uma determinação. Vocês podem ver que aquelas pessoas que às vezes emagreceram foram determinadas. Elas fecharam a boca, elas acordaram às 5 da manhã, elas fizeram o possível, o melhor possível, para fazer com que isso acontecesse. Então, essa força aconteceu. Então, nessa palestra eu falei um pouco disso. Só que, estudando para essa, me ocorreu uma coisa. E que foi lendo um livro que apareceu uma frase de Albert Einstein, que a força sem amor é energia gasta em vão. Então, nessa vontade aqui, o que faz às vezes a pessoa emagrecer e continuar magra? É esse amor, essa vontade de se sentir bem, de se querer bem. Às vezes não é só para os outros verem, mas é porque eu me sinto bem, eu quero me sentir bem. E vocês podem ver que às vezes as pessoas que conseguem isso, elas começam a ter uma autoestima melhor, por quê? Um desenvolvimento até cognitivo melhor, se expressa melhor, porque ela começa a se amar, a se sentir bem com ela mesma. Tudo bem que é uma questão estética, alguns é por saúde. Algumas vezes eu já dei um exemplo aqui do meu irmão. Meu irmão, ele tem um pouco mais baixo que eu, mas ele era 3 dígitos. Ele era, na balança, ele tinha quase 100 quilos. Ele é médico, teve diabetes com 40 anos, assim, e ele, por questão de saúde, ele é um pouco hipocondríaco, assim, e com medo da morte, né, prematura, ele falou, eu tenho 2 filhas, eu vou emagrecer. O homem virou que parecia um cabide, ficou mais magro do que eu, mas começou a fazer, ele virou triatleta, assim, sabe? Parou agora porque o joelho, aí o excesso, né? Acabou fazendo tanto esporte que o joelho dele não aguentou, né? E também, muito provavelmente, pelo excesso de peso também anterior. Então, mas enfim, aquilo lá ajudou ele muito. Não que ele tivesse baixa autoestima, mas a questão, a preocupação dele com saúde fez com que ele, e hoje, sério mesmo, ele parece ser mais jovem do que eu. Ele tem 7 anos mais velho do que eu. Então assim, e ele está super bem. Era um cara mais assim, sabe, sentava numa mesa, só ficava comendo, mal conversava, ficava lá assim, sabe. Hoje ele viaja mais, ele vivencia mais, ele experiencia mais. Então, às vezes, a questão não é só... Eu dei esse exemplo, gente, de emagrecer, porque foi o que me ocorreu, tá? Mas isso serve para uma série de coisas na nossa vida. Às vezes a gente tem que imprimir uma terceira força que tem que partir da gente, que é uma vontade para vencer obstáculos. Esses obstáculos podem ser o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Muitas vezes, eu quero ter um monte de coisa aqui para ser feliz. Só que eu tenho muita inveja aqui. E às vezes a pessoa não sobe e desce, porque às vezes eu tenho as coisas, mas daí eu vejo que tem pessoas que têm mais do que eu, então daí eu não fico feliz. Agora eu preciso ter, de vez do iPhone 4, eu preciso ter o 6. Então eu tenho o carro 2014, o outro já começou, já tenho 2016. Meu Deus, estou ficando para trás. É uma tormenta muito grande isso. Então a gente tem que força vai equilibrar isso? É se resignar.
é buscar resignação, é buscar ser abnegado de falar, não, eu tenho o que eu tenho. E na hora que se comparar, não ficar invejando, falar assim, puxa, como é que ele conseguiu? Deve estar vendendo drogas, né? Ele deve estar desviando dinheiro. Então a gente já pensa mal. Por que a gente faz isso? Para eu me sentir um pouco melhor, porque eu não consegui trocar o meu carro, ter a minha viagem. Mas de que adianta isso? Se a gente começa a ter um nível de consciência maior, eu vou ver que, hoje ele está rico, hoje ele está nessa ascensão, essa pessoa, que bom, meu. E o que eu faço aqui? Que energia eu posso, além dessa de resignação, às vezes é de humildade também. Liga para a pessoa, dá o parabéns pela sua viagem, mesmo você invejando. Fala, puxa, que legal. Para alguns pode ser até melhor. Pega e fala, nossa, cara, como eu sinto inveja de ti. Sério mesmo, gente, experimenta fazer isso. Experimenta, põe para fora. Talvez colocando para fora, aí você vai ver a vergonha que dá, você entendeu? Fala, nossa, porque daí ressona. Na hora que eu ponho para fora, isso aí entra em mim de volta. Eu falo, vou parar de sentir isso. Experimenta. Só que a gente prefere continuar inconsciente perante as nossas limitações, ou prefere culpar o outro mesmo. Aquele cara deve vender droga mesmo, né? Ele deve fazer, ou é macumba, ele deve ter um santo forte, porque, poxa, como é que pode? Então a gente às vezes fica olhando a grama do vizinho e não vê os matos crescendo em torno da gente. Só a fé, e não na maneira fanática, gente, é a fé de que tudo vai acontecer para arrumar para isso aqui, para a gente evoluir. Não tem outro caminho, não tem outro senão, não tem... O que Deus mais quer para nós é que a gente cresça espiritualmente, que a gente saia batendo asas, assim. Para alguns vão demorar alguns 1000 anos, outros 500, outros 100, outros 3000. Para ele não importa, porque o tempo só é relativo aqui para a gente, só afeta a nossa vida terrena. No mundo imortal, essa questão de tempo, passado, presente, futuro. Só nós temos essa percepção. Lá, eles só estão vendo. Calma. Uma hora ele vai encontrar, uma hora, né, deixa ele. É importante a gente ter esse sentimento dentro de nós. Se a gente não tiver essa fé que vai nos acalmar perante as atribulações, as provas, as expiações, muitos de nós vai até retroceder, vai falar, vai voltar aquilo tudo que aprendeu, volta. E aí a sensação de vazio fica maior. Porque às vezes é na falta de fé, nas revoltas que a gente tem, que a gente fica mais inconsciente. E aí isso amplia mais. E aí o meu vazio aumenta mais também. Por que isso? Porque eu vou sentindo aquilo que eu deveria fazer diante da minha prova, daquela situação difícil, onde eu tinha que ter uma superação, um autocontrole, eu não tive. Eu desabei, reclamei de Deus, das pessoas, botei a culpa em todo mundo. Aí o meu dever ficou mais distante de mim. E muitos de nós acontece isso, a gente perde umas oportunidades de mostrar que a gente está aprendendo, praticando, e infelizmente a gente acaba botando tudo a perder. Mas isso não é para a gente se chatear. Temos a eternidade, né? Tem que pensar assim, gente. Eu mesmo caí algumas vezes na minha vida aí, me desesperei, me abalei, quis
me revoltei com Deus. E eu vejo, de nada adiantou. Não adiantou nada. Nada. O único prejudicado da história toda fui eu mesmo. E é assim com você, com vocês, todo mundo. A falta de fé não ajuda ninguém. É a hora que o orgulho faz a nossa queda, que nem está ali na leitura. A gente acha que não merecia aquilo, que não deveria acontecer comigo, e a gente permite uma queda de nós mesmos. E se eu cair, para eu subir de novo, vai ter que ser com as minhas próprias pernas e as minhas forças. E aí a gente volta para a luta de novo. Porque Deus sabe que é assim. A gente é que não quer ver. Muitas vezes, a fé ela vai afetar até na lei de causa e efeito. Porque quando eu tenho fé, eu vou acreditando que mesmo naqueles momentos ruins, são momentos que eu tenho que vencer. Eu encaro realmente como uma prova. Eu não fico nervoso, vou lá, vou fazer ela e vamos em frente, até a próxima. Então eu vou criando formas, pensamento. Eu vou plasmando isso em torno de mim. E isso vai afetar a minha rede neural. O meu organismo. Isso vai gerar autoproteção e merecimento. Afetando a lei de causa e efeito. E reforçando a minha fé. Vou explicar. Um exemplo bom. Quando alguém adquire o câncer. Tem pessoas que já ficam combalidas, já bota tudo a perder, agora eu vou morrer. Outras falam, de jeito nenhum. Vou seguir firme. Mas não é aquela fé de se auto-enganar, não. Vou mostrar para todo mundo que eu sou forte, né? Não, vai dar tudo bem. Ai, meu Deus, lá por dentro, assim. Não, é aquela fé verdadeira mesmo, né? Eu não, estou tranquilo. Você está tranquila mesmo? Tem a gente que quer que a pessoa fique desesperada. Você já vai raspar o cabelo? Não, vou esperar cair. Na hora que cair, ficar feio, eu tiro. Então, é essa fé que eu estou falando. Na hora que ela começa a florar na gente, eu vou criando essas formas, pensamento, eu vou afetando a minha rede neural, os neurônios vão criando hormônios, vão compensando os desequilíbrios, os desajustes, e isso gera uma autoproteção. E aquele câncer que eu criei, às vezes, talvez nessa vida pela alimentação, talvez por conta de outras vidas, que era uma doença expiatória, e eu agindo tão bem perante a isso, eu funcionando como uma inspiração a outras pessoas que têm a mesma doença, eu mostrando aos meus filhos, aos meus familiares, a força que existe dentro de mim como exemplo, eu vou transformando essa lei de causa e efeito. O que era para acontecer de ruim para mim, começa a virar um bem. E aí o câncer vai embora. É assim que funciona, gente. E não é só para o câncer. É para tudo. Se você tem preguiça, se você tem problema com droga, se você tem a questão, se você for perguntar para os religiosos, o que eu faço para tirar o vazio? Vai para a igreja. Ou vai perguntar para bebum, o que eu faço para tirar o vazio? Vai beber mais. Bebe que preenche teu vazio. Vai perguntar para quem gosta de pescar, cara, pesca que é a melhor coisa. Vai perguntar para quem gosta é preguiçoso, fala, cara, dorme que uma hora passa. Não vai adiantar nada. Então não adianta só vir aqui
isso aqui, o fato de eu estar aqui, de você estar aqui me ouvindo, não gera proteção nenhuma. Gera só o quê? Uma disseminação, uma energia ali, ó, uma promoção. Continuemos firmes. É um lembrete, só isso. Só isso. Cabe a cada um de nós, quando sair dessa porta, essa semana, estabelecer a fé em nossas vidas. Para não agradar a Deus, mas para a gente ser feliz e continuar evoluindo. Gente, obrigado, boa semana. Agradecemos a palestra do Roberto. Eu passei um pouco porque vocês passaram 10 minutos ali. Tá? Compensar, né? E que a gente possa refletir durante a semana, aplicar no nosso dia a dia também. E só um lembretezinho sobre o passe, né? Então, o passe é somente uma vez por semana, já basta, né, para cada um de nós. E para quem ingeriu bebida alcoólica ou algum tipo de droga, nós temos apenas uma sala de passe, né? E na segunda-feira nós temos o tratamento aqui. Então, a gente pede que deixe a fichinha ou que entregue lá na frente, não tem problema nenhum. Quarta-feira também tem passe, né? Então, e agora vamos ouvir então a oração final com o Roberto. Vamos fechar os olhos e relaxar. Senhor, querido Pai, que possa, nessa oportunidade a nós conferida, todos nós aqui angariarmos forças para reforçar a nossa fé, antecipando a certeza da vida futura, do Teu amor, que sempre constrói em nossas vidas as situações desejadas para a nossa evolução. Que possamos todos nós, Pai, nos instantes, nos momentos difíceis, encararmos apenas como provas que vêm para exigir de nós o melhor que possamos fazer, Pai. Rogamos sempre inspiração para seguirmos determinados nos caminhos de evolução, aonde nós poderemos ser melhores instrumentos do que somos hoje. Mais uma vez, Pai, obrigado a Ti, a toda espiritualidade boa, amiga aqui presente. E damos por encerrado a primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja.